Bom, estamos ainda comemorando a continuação do Fabrengen de ontem. Estamos comemorando a Darta Magna de Yutet Kislev, Rosh Hashanah Hassidut. Uma coisa interessante, quando a gente fala de Rosh Hashanah Hassidut, hoje é o primeiro dia do calendário Hassídico. Tanto é o caso que ontem, aqui no Kohelet Feres Bachurim, a gente concluiu o estudo do Tânia, e hoje então começamos novamente o ciclo do estudo do Tânia. O Tânia é o nome que nós apelidamos o livro, porque o próprio autor, o Alter Rebbe, ele não dá o nome de Tânia. Tânia é a primeira palavra, Tânia Besof Peregimel Dinidá, né? Tânia está escrito numa Mishnah, mas Tânia quer dizer estudamos, né? Agora, assim que ele começa o livro, o próprio Alter Rebbe, ele chama o livro de Sefer Shel Benonim, o livro dos Benonim. Benonim é aquele ser humano, Benonim quer dizer uma coisa Benonim, uma coisa intermediária. Benonim é o homem do meio, intermediário. E os primeiros capítulos do Tânia, o Alter Rebbe, ele descreve quem é o Benonim. É aquela pessoa que está constantemente na luta. Ele tem o Yetzer Hara, ele tem o Yetzer Tov, mas ele está constantemente lutando com o seu Yetzer Tov, seu instinto positivo, que quer levar a pessoa, a sua alma espiritual, divina, que quer se conectar com Deus, e tem seus instintos naturais, sua alma animal, os desejos animalescos que a pessoa tem, constantemente em luta. E o Benoni, ele está sempre fazendo o seu instinto divino, sua alma divina, sobressair, mas ele está constantemente nessa luta. Isso é uma coisa interessante, que o herói do livro do Alter Rebbe não é o Tzadik. Ele inclusive coloca no livro dele o nome do livro. O grande herói não é o Tzadik, é o Benoni. Pois o Benoni, todos nós temos a capacidade de sermos um Benoni. Eu acho, justo ontem eu escutei uma coisa interessante, estava vendo um shiur. Sabemos que o Yaakov Avinu, ele tem, a gente chama ele de Yaakov Avinu, mas de todos os patriarcas, Avraham, ele também foi dado para ele, Deus mudou o nome de Avraham para Avraham, né? Deus mudou o nome de Sarai, a esposa de Avraham Avinu, para Sarai Meino. E tem até uma discussão, a Gemara fala que é proibido a pessoa chamar o Avraham pelo nome anterior dele, de Avraham. Só deve sempre chamar o Avraham Avinu por Avraham Avinu. É proibido até falar de outra forma. E a Torá, desde que Avraham ganhou o nome de Avraham, sempre chama ele de Avraham. Não, né? Não remete ao nome antigo. A nossa paraxá, após o anjo deu para ele o nome, depois Deus conclui, e falando que o nome de Yaakov agora é Israel. O anjo falou, mas Deus também depois abençoou e falou, seu nome não é mais Yaakov, é Israel. E a gente vê que durante toda a Torá, Yaakov é chamado por vezes de Israel, mas também por vezes de Yaakov, inclusive até o final. Vayechi, a última paraxá de Bereshit, começa com Vayechi Yaakov. Ele continua sendo chamado pelo nome de Yaakov. E o porquê disso? Então o Alter Rebbe explica também que o Yudi, por vezes ele tem um atributo de Yaakov, que é, Yaakov vem do assunto de Ekev, que ele estava se curando nos calcanhares de Esav, Ekev, que ele está no calcanhar, e por vezes ele tem um atributo de Israel. Israel quer dizer Lirosh, ele é a cabeça. Então, por isso muitas vezes quando no Shabat a gente é mais conhecido como Israel, né? E durante a semana que a gente está trabalhando, né, ligando com as coisas do dia a dia, lutando com o anjo de Esav, somos conhecidos por Yaakov. Na Havdalah, inclusive, a gente fala Elokev Yaakov Sela, a gente lembra de Yaakov, né? Yaakov alach ledarko, Yaakov seguiu o seu caminho. É o assunto da nossa luta diária durante os dias da semana. Então, o termo Yaakov continua presente porque para Deus é muito querido essa luta. E esse atributo do povo judeu também constantemente lutando. O herói do livro do Tânia é o Benoni, porque
mais vale para Deus a luta constante contra o Yetzer Hara e a superação dessa luta, do que uma pessoa que já alcançou, digamos assim, a aposentadoria, né? Que ele já está lá como tzadik, e já está tudo resolvido. Deus aprecia muito essa luta. Não só isso, uma coisa interessante, no próprio nome Israel, que representa Lirosh, a cabeça, também remete à luta. Porque o nome Israel, como que a Torá fala, de onde vem esse nome Israel? Que Sarita e Meloquim, que você lutou contra ser humano e que foi lavar, né, sabe? Mas também com anjos de Deus, Vatuchal, e você venceu. Então Israel vem de Sarita, que você também estava disputando, você é um ministro de Deus, é Sar Eloquim, mas também que você lutou contra o anjo, a luta contra as pessoas e você venceu. Se Deus quisesse dar o nome para Yaakov Avinu, para Israel, que ele venceu, ele tinha que ter dado o nome Vatuchal. O nome não seria Israel, alguma coisa ligada com Vatuchal, que ele superou, que ele venceu. Mas o nome foi dado que Sarita, que você estava disputando, estava lutando. Ou seja, Deus ele aprecia muito essa nossa luta, essa nossa disputa e a forma como disputamos, como lutamos. E isso é todo o livro do Tânia. O livro do Tânia ele está trazendo para a mostra que durante essa nossa disputa, essa nossa luta contra o Yetzer Hara, brilha como que é possível que alguém possa vencer todo esse mundão que está aí afora, né, todas as tentações que estão constantemente nos chamando, e o desejo que já é inato e é natural, esse instinto animal, só podemos vencer quando trazemos à tona e fazemos brilhar a nossa alma divina. Então o que faz brilhar a alma divina é justo essa luta. E aí que percebemos que somos verdadeiramente um Israel, que somos a cabeça, que temos dentro de nós um Helek Elokam Mamamesh, uma parte de Deus, uma centelha divina. Isso que traz à tona é a própria luta. E agora, a nossa Parashá de Vayeshev, a gente vai ver toda a história de Yosef, como ele, diferente dos seus irmãos que queriam viver uma vida, né, uma vida como pastores, distantes dessa luta, o Yosef ele já sonhava na colheita do trigo, que era um trabalho que eles não faziam. As Shvatim, os seus irmãos, eles trabalhavam como pastores, que era um trabalho mais de profeta, era um trabalho mais simples, que você está meio abnegado do mundo real, do dia a dia, do cotidiano, onde eles podiam dedicar mais tempo à espiritualidade. Você vê que Yosef, ele já está vendo que ele quer transformar o mundo, ele quer fazer essa luta, ele começa a sonhar com a colheita do trigo, que é algo que eles não trabalhavam, já era uma coisa diferente. E é isso que ele foi fazer. Então ele foi mandado, né, enviado por Deus nessa luta no Egito, para poder mostrar que mesmo no Egito, mesmo na Galut, ele continua sendo um judeu, continua sendo Yehudi, e aí ele consegue brilhar a sua centelha divina. É interessante uma história para concluir. O Rebbe Rashab, ele fala qual a diferença de uma pessoa rica e de um pobre. Às vezes, uma pessoa rica, ele pode estar com a empresa dele num processo, com dívidas, etc., e ele pode não ter ganhado dinheiro nenhum. Às vezes o cara rico pode ter perdido cheio de dinheiro naquele ano e cheio de processos. E às vezes o cara pobre está ganhando mais dinheiro que ele, mas ele é pobre. Naquele dia justo talvez ele fez mais grana. A diferença está na mente, falou o Rebbe Rashab. O rico, mesmo quando ele está perdendo dinheiro, ele continua sendo, na cabeça dele, ele é rico. Ele chega na sinagoga como cara rico, ele sabe que ele perdeu, talvez hoje ele perdeu 1 milhão, mas amanhã ele pode ganhar 2, né? O pobre, ele está na cabeça dele, hoje ele ganhou, não perdeu 1 milhão e não ganhou 2, hoje ele ganhou R$1.000, mas para ele já fechou o dia, né? Ele está na cabeça dele, é isso que ele é. Então, escutei uma história bonita, que tinha na época da Segunda Guerra Mundial, tinha um jovem, na época ele era jovem, chamava Rav Chaim, se não me engano, Kreisman. Ele era um jovem de 20 anos, mas ele era um gênio. E depois ele se transformou no rabino-chefe da Antuérpia. Quando ele estava na Polônia, em 1940, pouco antes, 1938, 39, lá, e
ele conseguiu um visto para ir para Israel. E ele estava saindo de lá. E chegou um senhor para ele e falou que a situação estava degringolando, ele percebeu que ele não ia conseguir sair de lá, os nazistas já tinham invadido a Polônia, então já era 1940 provavelmente, e ele falou, eu já tinham separado, talvez já estava no gueto. Ele falou, olha, eu não sei como se alguém da minha família vai sobreviver, mas eu tenho uma conta muito grande na Suíça. Esse era um homem muito rico, ele tinha muito dinheiro guardado num banco na Suíça, ele tinha literalmente ouro guardado em cofre lá. Ele falou, ele passou para ele todos os segredos, a conta, as senhas, tudo. Esse Reb Chaim, ele era um gênio, ele conseguiu memorizar tudo isso. Não anotou, não nada, mas ele tinha pessoas assim, os caras memorizou. Ele falou, se encontrar alguém, algum familiar meu, eu quero que você passe isso para ele pegar essa herança. Bom, esse homem realmente pereceu na Segunda Guerra Mundial e o Reb Chaim conseguiu fugir, e de lá depois ele voltou para a Bélgica e virou rabino-chefe lá da Antuérpia. Passaram-se 20 anos, 1960, um dia chegou um mendigo lá na sinagoga pedindo tzedok, e ele pede ajuda para o rabino, ele fala também de lugar para comer, para dormir, que ele não tinha. O rabino fala, mas qual é o seu nome? Quando ele falou o sobrenome, ele falou, opa, esse sobrenome eu conheço. Ele lembrou 20 anos antes, 1940, lá na Polônia. Mas ele queria investigar, ele falou, pode vir na minha casa. Ele começou a conversar com o cara devagarzinho, tal. E ele foi vendo, querendo saber se tinha algum parente e tudo. E aí o cara começou a falar da família dele. E ele percebeu que esse homem era o filho. Ele era o próprio filho, encontrou o filho do cara que era o rico. Ele falou, olha, seus problemas terminaram. Você tem toda uma herança na Suíça. Vou te passar a senha do banco, a conta, tudo. E o cara não acreditava. O cara falou, não, estou preocupado, eu quero saber onde eu vou dormir, onde eu vou comer. Ele falou, não se preocupa com isso. Estou te falando que você tem agora dinheiro para o resto da vida. Ele falou, não, mas onde eu vou comer, onde eu vou dormir? Então, ele percebeu que às vezes a pessoa tá se enxergando, né, como com dificuldade e tudo, você não sabe o tesouro que está guardado para você. Então, o que o Alter Rebbe nos ensina é que dentro de cada Yehudi, cada um tem um tesouro enorme, imenso, guardado dentro dele. Todos nós, às vezes estamos como Yaakov, estamos andando, tentando caçar calcanhares aqui, todo mundo tentando pegar no pé do outro, quando na verdade somos Israel. O que é Israel? Nós somos ministros de Deus, nós somos a cabeça, tudo isso temos dentro de nós. Mas para trazer isso à tona, para fazer isso brilhar, isso é um Benoni, isso exige luta, isso exige nosso trabalho diário, mas durante essa luta não podemos perder empenho, vontade, garra nessa luta, que Deus aprecia muito essa luta, que dentro dessa luta vai fazer brilhar todo esse poder que a gente tem dentro de cada um de nós. Isso que um detalhe, é isso que o Alter Rebbe fala, que karov elecha davar meod befichau vevachal asotó, que o pasuk, que é próximo de cada um de nós, né, muito próximo, karov elecha davar meod, está muito próximo de cada um de nós, na nossa boca, no nosso coração, de fazer. Por como está tão próximo, o Alter Rebbe, é todo bederach tzore veruko, de forma resumida e de forma prolongada, o Alter Rebbe explica isso no Tânia, mas está tão próximo, sabe por quê? Porque já temos dentro de cada um de nós tudo isso. Aí o mesmo de hoje, dia 20 de Kislev, a impressão do Tânia, do Sefer Shel Benoni, Bepam Arishon, na primeira vez, Nigmerov Yom Gimel, numa terça-feira, foi concluída, Chof Kislev, no dia 20 de Kislev, hoje à noite. Tov Kuf Nun Zayin, que era no calendário gregoriano 1796, isso foi em Slavita, na editora de lá. E quando foi impresso pela primeira vez, tinha somente Helek Rishon na primeira parte, Sefer Shel Benoni, e também o Helek Shein na segunda parte, que é o Chinuch Koton, Rishari Chovei Emunah. Depois, a Geres Atshuva foi acrescentada, Meaduro Akama na segunda impressão, que Nitfus Aleshon que foi impressa pela primeira vez em Zokvi. Então ficou num teste que seria 1799. E depois, Meaduro Abassa fizeram uma segunda impressão, que foi Nitfus Aleshon em Shklov.
Tov Kuf Samer Vov, e depois fizeram a Igreja Kodesh, acrescentaram a Igreja Kodesh, Beparnechon na primeira vez em Shklov de volta, Tov Kuf Aindale muito mais tarde, já era 1806. E depois, Toitzor Mesukenes Shelkol, a Chomesh Halokim, depois fizeram então uma impressão, uma edição de todos os 5 livros já com as correções. Isso foi feito pela primeira vez em Vilna e foi em Tov Reish Samach, já era em 1900. E daí já foi editado muito mais vezes, até no Brasil por várias vezes.